E aí, bom ou bom? Então, quero falar contigo hoje sobre os motivos que eu, Paulo, teria morrido no deserto se eu tivesse saído com aquele povo do Egito. Eu acredito que muitas coisas que eu acabo cometendo hoje, que provavelmente você que está me assistindo aí também comete, fez com que aquele povo morresse. E isso vem matando gente até hoje, espiritualmente, matando a nossa fé, matando quem nós somos e matamos o propósito que Deus tem para a nossa vida. Todos os pecados que ele cometeram, nós também praticamos nos dias de hoje, pelo menos a maioria deles. E o que eu quero te falar é que existe uma saída, existe uma solução. Fica até o final desse vídeo. Logo após a vinheta, nós vamos falar sobre isso. Tá, ainda não tem vinheta, mas logo vai ter. Então já se inscreve no canal porque tem muito ouro que eu quero compartilhar, vocês vão ficar sabendo. Muito bom. E não tem como eu começar esse vídeo sem falar da murmuração. O povo de Israel murmurava muito. Eles murmuravam antes de sair do Egito, quando Deus mandava as pragas lá, eles tiveram que trabalhar mais. Eles murmuravam durante, depois que saiu da terra prometida, eles pensaram que tudo que acontecia seria motivo de morte para eles. Eles murmuravam se tinha alimento, se não tinham, murmuravam se tinha água, se não tinha, murmurava pelo maná que caía todos os dias que Deus mandava, murmurava sobre praticamente todas as coisas, inclusive da liderança. E é engraçado pensar que saiu mais de 1 milhão de pessoas do Egito, né? E todo mundo estava reclamando em conjunto. A murmuração de um logo virava a murmuração de outro. Então, quando você murmura, principalmente no trabalho, na igreja, em outros lugares, você está incentivando outras pessoas a pensarem da mesma forma que você. Às vezes ela nem estava pensando nisso, mas você incentivou. E você tem peso nisso também. Eu confesso que eu murmuro, né? Eu murmurava sobre diversas coisas na minha vida. Mas eu entendi que quando eu murmuro, eu não atraio graça de Deus, eu atraio a desgraça. Porque a graça de Deus me permitiu viver, me permitiu ter, me permitiu desfrutar. E quando eu acabo murmurando, eu atraio a desgraça, que é exatamente isso, a falta de Deus, a falta da graça de Deus, que é a falta da graça de Deus. Eu lembro de uma semana que eu orei e falei, Deus, essa semana eu não vou murmurar por nada. E beleza, segunda-feira eu saí de casa, peguei meu carro, fui trabalhar, tudo certo. No final, não murmurei nesse dia. No final do dia, eu fui pegar meu carro para sair e alguém bateu no meu carro, amassou meu para-choque e foi embora, sem falar nada. Meu para-choque ficou lá, amassado, quebrado. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, não vou murmurar. Depois eu consegui pegar um vídeo da rua lá, que mostrava qual carro que tinha batido, mas eu não consegui identificar. Tudo bem, vida que segue. Eu não murmurei. E Deus enviou uma pessoa para consertar meu carro sem cobrar nada. Você está me entendendo isso? A aprovação ela vem. Mas não murmure. Viva a sua vida. A murmuração foi o que mais fez o povo morrer no deserto. E isso tem te matado espiritualmente, porque você não consegue enxergar toda a graça de Deus que está sobre a sua vida. E a murmuração mata a sua fé, a visão, o propósito e a gratidão. Por isso fique atento. Deixe de murmurar e comece mais a agradecer. O segundo ponto que eu quero tratar aqui é sobre a rebelião. Bom, eu não me considero rebelde, também não sigo uma liderança rebelde, mas talvez isso aconteça com você e eu preciso falar disso aqui. Muito se fala de Moisés. Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho e o povo atravessar rumo ao caminho da Terra Prometida, que já foi previamente estabelecida por Deus. Mas pouca gente fala também que Deus abriu o chão, né? Ele abriu o chão para quê? Para engolir todas as pessoas que se aliaram à rebelião contra a liderança que Deus tinha estabelecido. Corá, que foi um homem lá que se revoltou, ele tinha um discurso muito bonito, ele era carismático e convenceu uma boa parte das pessoas que estavam lá no deserto de que eles não precisavam de uma liderança centralizada, porque todos eram santos e que Deus deveria habitar no meio do povo. É um discurso muito bonito, muita gente caiu. Só que quando você pega a verdadeira intenção de Corá, você vai entender que ele era ganancioso, ambicioso,
que ele queria atenção mais voltada para ele mesmo e queria, na verdade, assumir o lugar que seria de Arão, não é verdade? É verdade. E Corá reuniu Datã, Abirão e outros 250 líderes que eram respeitados no povo de Israel. Eram chefes de família, era quem o povo ouvia. E Deus julgou rapidamente. A terra se abriu e engoliu Corá, Datã, Abirão e todas as pessoas que se juntaram a eles nesse espírito de rebeldia. E no dia seguinte, mais de 14 mil pessoas morreram por continuar ainda apoiando aquela rebelião. Enquanto Moisés abriu o mar vermelho, Corá abriu um buraco no chão para o povo cair. Um líder pode te conduzir à promessa ou pode te levar à destruição. Por isso, tome cuidado com quem você segue. Não é só porque o discurso da pessoa é bonito, não é só porque o que ela fala pode parecer fazer sentido ou ser muito bom aos seus olhos. Tudo isso é técnica que as pessoas utilizam para ser mais carismático e falar aquilo que você realmente quer ouvir. Mas eu quero te convidar, quando seguir alguma liderança, seja seu pastor, seja seu chefe, seja seu até mesmo presidente, qual é a conduta dele, o que realmente motiva, o que realmente está por trás. Nós não podemos ser cegos, nós temos que identificar a real motivação do coração daquela pessoa. Porque se você seguir ela, duas coisas podem acontecer. Ou ela é de fato verdadeira, ou ela é falsa. Se ela for verdadeira, ela vai te guiar para a promessa. Se for falsa, você vai ser engolido junto com ela. E o principal prejudicado disso é você, que não se atentou a esses detalhes. E fique com isso. O discernimento salva, a rebelião mata. Rapaz, esse aqui vai falar com muita gente. Ou se vai. A imoralidade sexual matou muita gente no deserto. Não porque eles se afastaram de Deus fisicamente, mas espiritualmente. Quando eles decidiam largar o que Deus tinha para eles, a vida eterna, eles trocaram por alguns segundos de prazer. Eles se ajuntaram com mulheres moabitas e começaram a adorar os deuses deles lá, faziam orgias, rituais pagãos, tudo isso porque estavam em busca de um prazer imediato. Talvez isso fosse apenas uma válvula de escape, mas matou muita gente espiritualmente e logo depois matou também fisicamente. Quando você deixa de seguir a Deus, seguir a vida espiritual para buscar um prazer imediato, você acaba se matando espiritualmente por dentro. E isso não tem só a ver com relação sexual não, tá? Tem a ver com relacionamentos que não tem sentido, tem a ver com a pornografia, tem a ver com os vícios que te fazem querer sair da sua realidade. Mas todas as vezes que você busca esse vício e você se satisfaz, logo depois você vai buscar de novo porque não foi o suficiente. Somente a graça de Deus é suficiente. A imoralidade sexual, ela não atrai bênção, ela atrai morte. Mas a pureza atrai a glória de Deus. Pense nisso. Rapaz, por esse motivo aqui eu teria morrido, viu? Desobediência. Quando você desobedece, você está falando para aquela pessoa, eu sei mais do que você. Eu não preciso do que você está falando. Eu não preciso disso que você está me dando. Eu sou autossuficiente. E no deserto, o povo fez muito isso. Deus mandava eles fazer alguma coisa, eles não faziam. Deus mandava eles seguir por um caminho, eles não queriam seguir. Deus mandava eles entrar, eles não entravam. Deus falava, guarda o sábado. Alguns não guardavam. Deus falava, pegue somente o maná que você vai comer hoje. E muitos pegavam mais do que isso. Desobediência, ela também revela a incredulidade do coração. Por isso aquele povo acabou morrendo. Eles murmuravam, reclamavam, desobedeciam. E Deus não queria que aquele povo continuasse sendo um escravo do Egito. Deus queria formar a mentalidade daquele povo, tornar eles obedientes. Um povo que aprendesse a confiar, mesmo sem entender todo o caminho que Deus já tinha preparado. E mesmo no básico, o povo ainda desobedecia. E quando chegou a prova maior, que era entrar na terra prometida, eles ainda desobedeceram. Eles ainda foram incrédulos. Eles achavam que Deus tinha mandado eles para morrer lá dentro. Só que não foi assim. E o resultado disso é que aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida, exceto por Josué e Calebe. E trazendo para os dias de hoje, quantas vezes você já desobedeceu a Deus somente hoje, atualmente? Eu confesso que eu sou muito desobediente.
mas Deus tem me tratado a respeito disso. Eu tenho reconhecido que eu sou desobediente, teimoso e tenho mudado, porque Deus tem aumentado a minha fé. Eu começo a agir sem entender o motivo, sem entender o porquê, e Deus tem abençoado. E é essa confiança que Deus quer de nós, que confiamos nele, no caminho dele, no que ele tem preparado para nós, no que ele tem preparado para você. Não é a situação financeira que te define, não é o seu relacionamento que te define, sua rede de contatos que te define, seu posicionamento que te define, mas é Deus que te define. E quando você obedece a Ele, você vai viver o propósito dele para a sua vida. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Outro ponto aqui que eu quero trazer é a ingratidão. Rapaz, esse aqui também pega, viu? Você é ingrato? Porque às vezes eu sou ingrato. Às vezes eu não agradeço tanto que eu deveria pelas bênçãos, livramento até de morte. Deus me livra de muita coisa. E no meu coração eu ainda sinto que às vezes eu sou ingrato a Ele. Eu sinto que eu poderia fazer melhor. E no deserto Deus queria ensinar o povo a viver pela fé. Deus queria mostrar para o povo que cada provisão era amor e cada teste era uma formação. Mas a ingratidão cega. O povo olhava para o céu e via o maná caindo. Mas eles reclamavam como se aquilo ali fosse um castigo. De novo, eu vou comer isso. Nossa, mas não tem outra coisa? Lá no Egito eu tinha carne para comer. Você está entendendo o nível? E beleza, Deus até entendeu a oração desse povo, a murmuração desse povo. E ele mandou cordonizas. O povo comeu lá até dizer chega. Era muita cordoniza. Mas acaba que muita gente morreu. E a ingratidão, assim como a murmuração, ao invés de atrair graça, ela atrai desgraça. No deserto, a ingratidão matou muita gente. Mas nos dias de hoje, ela mata destino, sonho e relacionamento com Deus. Seja mais grato. Chegue no culto e agradeça. Vá no seu trabalho e agradeça pela aprovação que você está passando. Recentemente eu tive algo que aconteceu comigo do trabalho. Eu tinha acabado de perder um contrato que eu não queria perder e no final do dia eu saí para orar e eu não consegui falar nada. Fui no monte e não falei nada, só olhei para o céu e pensei que se eu não fosse forte o suficiente para viver aquela situação, Deus não permitiria que eu estivesse passando por aquilo. No dia seguinte, Deus mandou um contrato muito melhor. Caiu aqui, ó, na minha mão. Porque eu não fui reclamar, eu não fui ser ingrato. Eu fui agradecer a Ele pela vida, pela oportunidade e entender que a aprovação é para aumentar a minha fé. E logo depois veio a recompensa. Pense nisso. Falta do temor de Deus. Rapaz, esse aqui também é pesado. Quando Moisés subiu para falar com Deus no Monte Santo, ele passou muito tempo lá fora e o povo sentiu liberdade para pecar. Logo eles construíram um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo. Eles estavam praticando tudo aquilo que eles queriam praticar, os desejos da carne. E a falta do temor de Deus faz com que você ache que o desejo da sua carne, a sua vontade, ela é boa, mas na verdade ela te engana. A tua carne te engana. Os teus desejos te enganam. O teu coração é enganoso. E o povo não sentiu falta da presença de Deus que estava com eles. E eles simplesmente sentiram que agora posso fazer o que eu quiser. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Foi exatamente isso que aconteceu. Logo depois disso, muita gente morreu, porque sem o temor de Deus, o povo acaba se destruindo sozinho. E muita gente vive isso nos dias de hoje. Muita gente perdeu o temor de Deus e pensa que está tudo bem, que está tranquilo. Acaba negociando com o pecado, negociando com os princípios. Quando alguma coisa acontece, se pergunta, por que eu estou vivendo isso? Porque a falta do temor de Deus faz você viver a sua vida conforme você quer. E quem não teme a Deus acaba se tornando escravo de si mesmo. No deserto, quem perdeu o temor de Deus, perdeu a vida. Mas hoje, quem perde o temor de Deus, perde a presença, perde a alma e perde a liberdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você entende de si mesmo, entende que o temor de Deus é aquilo que te faz olhar para frente, não para baixo, você vive uma vida melhor, mais liberto, livre,
de si mesmo, do pecado, da agonia, da ansiedade. E agora vamos falar sobre a incredulidade. Rapaz, a incredulidade também é pesada, viu? Uma vez eu estava jogando um jogo, dizia o seguinte: a dúvida é uma fraqueza que eu não posso carregar. E quantas vezes aquele povo foi incrédulo? Porque a dúvida, ela foi acumulando dúvida. Assim como a dívida acumula dívida, a dúvida acumula dúvida. Aquele povo deixava de acreditar em Deus em cada detalhe. Deixava de acreditar que Deus ia mandar água. Deixava de acreditar que Deus ia mandar o maná. Deixava de acreditar que a presença não estaria com ele. E Deus dizia: eu vou entregar essa terra para vocês. Mas eles pensavam: olha o tamanho daquele gigante, eu não vou conseguir matar aquilo ali não. E aí começaram a montar, querer fazer uma nova liderança para levar eles de volta para o Egito. Tem sentido isso? O coração do ser humano é muito enganoso. A verdade é que a incredulidade, ela trava a sua vida, ela trava o processo, ela trava o seu desenvolvimento. Porque quando você tem dúvida de que algo vai acontecer, você fica assim, com medo, travado. E Deus te chama para viver algo melhor. Deus te chama para ir. Deus te chama para caminhar. E você não tem que ficar se perguntando qual é o caminho, o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Simplesmente vai. Porque as coisas vão acontecendo e você nem entende por quê. Deus vai te conduzindo. Não seja incrédulo, apenas faça, obedeça. Idolatria. Bom, bastou que Moisés se ausentasse, que Deus se ausentasse, para eles correrem fazer um bezerro de ouro e então adorasse aquele bezerro, como se fosse o bezerro que abriu o Mar Vermelho, como se fosse o bezerro que livrou eles do Egito, como se fosse o bezerro que estaria guiando toda aquela gente que estava no deserto. Mas na verdade isso revela a dúvida no coração deles, porque o Deus, o nosso Deus, é um Deus invisível. Quando Deus chegava em glória, ninguém conseguia ver. E aquele povo estava acostumado a adorar os deuses do Egito, que tinha estátua, que tinha um nome, que tinha muita coisa já relatada sobre aqueles deuses. E eles queriam um Deus assim também para eles. Mas revela a incredulidade também do coração, a falta de paciência e a falta de temor a Deus. Porque eles viam todas as maravilhas que Deus fez para aquele povo. E mesmo assim, eles queriam adorar a um Deus que eles mesmos fizeram, que não tem fundamento, não tem nada. Do nada criou um bezerro de ouro. Não faz sentido. Mas o povo assim fez, o povo assim seguiu, e assim muita gente morreu. Porque a dúvida cresceu no coração deles, a incredulidade cresceu no coração deles, e eles foram adorar outro Deus que eles mesmos criaram. E no deserto, a idolatria era um bezerro de ouro, mas hoje mudou a forma. Hoje, o ídolo de muita gente é o corpo, o dinheiro, o sexo, a comida, o trabalho, a aprovação dos outros. A idolatria começa quando Deus deixa de ser o primeiro. E eu quero contar um relato aqui. Eu estava muito preocupado a respeito de dinheiro. Estava muito preocupado. Como que eu ia pagar as contas e tudo. E quando eu parei para orar, Deus foi falando comigo. E eu entendi que a minha preocupação com o dinheiro estava tomando muito espaço na minha cabeça. E eu não estava mais preocupado em servir a Deus, mas em pagar as contas. Então eu orei e falei: Mamon, você não tem mais espaço aqui. E estou vivendo a minha vida. Deus tem provido, Deus tem colocado soluções, Deus tem levantado pessoas. Tudo isso me ajuda a fazer aquilo que eu preciso fazer, pagar aquilo que eu preciso pagar. E eu coloco sempre Deus em primeiro lugar na minha vida. Da hora que eu acordo, em que eu oro, da hora que eu vou trabalhar, que eu oro, e na hora que eu vou dormir, que eu oro também. A nossa vida, ela é uma oração constante. Em todo momento você pode levantar as mãos e dar graças ao Senhor, ou simplesmente estar trabalhando e fazer assim, ó. Amém. Agradecendo. E Deus ouve as nossas orações, as nossas preces, e nos escuta. Por isso, tudo aquilo que te toma muito espaço na cabeça, joga fora, coloque Deus. Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo e Ele está aqui, ó, no nosso coração. Bem aqui. E fazendo um apanhado geral, a gente teria morrido no deserto sim, porque muitos dos pecados que aquele povo cometeu, nós também cometemos nos dias de hoje. E eu quero te falar, cuidado com o que você coloca na sua cabeça,
Cuidado com o líder que você segue. Se você é um líder, qual é a verdadeira motivação no seu coração para ser líder? Cuidado com o espírito de rebeldia. Cuidado, todos vocês, com dúvidas, incertezas, incredulidade. Apenas confie no Senhor. Eu te chamo para orar. Eu te chamo para viver uma vida com Deus. Te chamo para ler a Bíblia, jejuar. Porque quando você coloca Deus acima de tudo, todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? E que coisas são essas? A comida, a bebida, a roupa de vestir. Deus ele vai cuidar de você. Não tenha medo. E uma frase que fala muito comigo do Augusto Cury é: não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. E eu levo isso comigo desde 2016, foi quando lançou o filme dele. Eu sempre busco andar, sempre busco caminhar, porque conforme eu caminho, Deus me mostra, me revela, me aperfeiçoa. Se eu não tivesse vivido tudo o que eu vivi, eu jamais estaria aqui falando nesse vídeo. Porque eu também nunca pensei em gravar vídeos para o YouTube. Mas foi uma ordem que Deus me deu e eu estou obedecendo a isso. Estou começando agora o canal. Por isso toda ajuda é bem-vinda. Já curte, compartilha, se inscreva no canal e Deus vai trazer muito ouro. Fique sabendo que antes de falar qualquer coisa, eu faço um estudo, eu oro. E se teve alguma coisa que passou despercebida que você acha interessante, joga aqui nos comentários. Eu vou ler, a gente vai interagir, a gente vai aprender junto. E eu vou deixar aqui nos comentários também fixado todas as referências bíblicas que eu utilizei para montar esse conteúdo. Fique com Deus.